realmente... Doutor Alan, só um minuto, me perdoe, porque eu tinha suspendido a gravação porque eu tinha caído, tá certo? Então, só informando que eu estou retomando a gravação. Deus, depois a gente conversa sobre o detalhe. Eu interrompi a gravação porque eu caí e estou agora retomando a gravação. É da sessão do dia 16 de setembro, tá ok? Se o doutor Deus estiver continuando a gravação, pode continuar, não tem problema, tá certo? Depois a gente verifica qual o vídeo que coloca. Se eu for colocar o meu, eu tenho... Por isso que eu estou fazendo esse registro, tá ok? Eu estou retomando a gravação da sessão do dia 16 de setembro, a sessão pela manhã. Estava com a palavra o doutor Alain, tá certo? O item da pauta é o item 55, e ele estava prestando esclarecimentos. Doutor Alain, me perdoe, mas eu estava explicando e quando caiu, mais uma vez eu perdi a explicação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui para tu tentar ser bem objetivo, tá certo? O que o contribuinte está alegando agora é que parte daqueles valores, está entendendo, ele apresentou declaração de compensação. E se ele apresentou declaração de compensação, estão confessados, não caberia o lançamento de ofício, é isso? Não, não é isso. Isso é parte da alegação, certo? De fato, uma parte da alegação se dá em razão dessas compensações que ele já tinha, certo? Isso é uma parte, mas o todo da alegação dele é esse quadro que eu coloquei aí, tá vendo esse quadro? Isso. Esse quadro é a alegação dele, tá vendo? Tô vendo. Então, olha aqui, tá assim, total do pagamento indevido, pagamento dele, que ele entende por indevido. Ele entende por indevido o quê? Comparando o que ele confessou em DCTE, em Perdecomp, o que ele efetivamente pagou via DARF, certo? Aí ele apura uma coluna aqui ao final, diferença a ser lançada e mantida. Então, tem alguns valores positivos, negativos, ele entende que desse confronto, ele seria credor em R$34 mil. Perfeito, entendi. Esse quadro confrontando os pagamentos indevidos ou a maior que ele fez com os pagamentos a menor apurado pela fiscalização, ele seria credor. Então, na verdade, não tinha que ser cobrado de nada. Perfeito. Então, o cerne da questão é o seguinte: aceitamos ou não esse quadro? Vamos lá. Esse aqui é o problema, não é a questão. A questão não é aceitar o quadro. Aceitar o quadro é uma discussão material, a discussão, como se diz, de cálculos, etc. Eu não entro no mérito do quadro. Eu estou analisando a sistemática. Eu estou trazendo a reflexão para os colegas conselheiros dessa sistemática, certo? Imagina, isso é uma questão muito comum em procedimentos de ofício relacionados a imposto de renda na fonte, PIS/COFINS. É muito comum isso. A fiscalização vai lá, certo? E autua os meses em que houve, por exemplo, confissão a menor em DCTF, né? Ignora os meses que houve pagamento a maior, certo? Cobra a diferença dos meses a menor com multa de ofício e nada faz em relação aos meses que recolheu a maior. E, de fato, a fiscalização não tem meios para fazer essa compensação de ofício. Você está entendendo? Esse é um problema antigo. Essa é uma discussão antiga na Receita Federal, inclusive. Perfeito. Eu vou já passar a palavra ao doutor Efigênio, que deixa só para o meu entendimento, tá certo? Então, o cerne da questão seria o seguinte: o que foi no termo de verificação fiscal? Ele pega a DIF, compara a DCTF, compara a DARF. O que faltou, ou não declarou, não pagou, ele lançou a diferença. E, basicamente, o contribuinte está alegando: olha, eu tenho esses pagamentos, mas a outra parte eu paguei via compensação. E essas compensações... Não só compensação, também por DARFs. Não, eu sei, eu falei DARF, sim. Desculpa, eu só ouvi você falando por compensação, e não é só por compensação. Por compensação é por DARFs. O contribuinte, o que ele quer? Ele quer dizer o seguinte: olha, uma parte eu paguei por DARF, outra parte eu compensei. Meu ponto de vista, se tiver comprovado que ele pagou uma parte e a outra foi outro débito, foi objeto de compensação, eu entendo que ele tem razão, tá certo? Agora eu te pergunto, quando ele pede a diligência, você pede a diligência, é porque você não tem todas as informações do Perdecomp? Sim ou não? Não, presidente, o que ocorre é o seguinte: a gente tem duas opções. Por exemplo, a gente pode dar provimento ao recurso e remeter a questão para liquidação, porém eu acho isso um pouco temerário. Eu acho mais prudente
que essa questão seja baixada na delegacia, para que o setor de compensações examine, faça um relatório, abra prazo para o contribuinte questionar os cálculos e o processo seja retornado para nós. Por quê? Porque não existe uma previsão de operacionalização disso automaticamente nas delegacias. Você está entendendo? As delegacias seguem um outro procedimento. Esse seu entendimento aí, que é mais ou menos o entendimento que eu coloquei aqui, certo? Ele não é o que a DRJ colocou em prática. A DRJ, ela ficou aquém, ela ficou no meio do caminho, certo? Mas por quê? Porque ela aplicou uma solução de consulta, que, a meu ver, ela não está também fundamentalmente errada, certo? Porque o que eu quero deixar bem claro aqui, que eu só estou permitindo essa possibilidade de se usar esses recolhimentos a maiores nos outros meses para compensar com os meses, com a constituição formal das insuficiências dos meses que ele recolheu a menor, porque também não existe mais prazo dele pedir pela via correta, que seria por perder comp. Entende? Porque, a rigor, é isso que tem que acontecer. Isso é realmente um problema, assim. Mas os contribuintes reclamam disso, mas não existe uma outra solução. Quando ele é autuado ao longo de 12 meses, alguns meses ele recolheu a menor, foi autuado, nos outros meses ele recolheu a maior. Ele acredita que o que foi recolhido a maior pode ser compensado a menor, e até ele está certo. Mas o que ele faz? Em vez de ele entrar com um pedido de perder comp, ele vai, impugna e fala, não, eu recolhi a maior em outros meses, diminui isso aí, calcula isso daí direito. E é mais ou menos o que o contribuinte fala aqui. Perfeito. Qual é a sistemática da DRJ? Ela meio que fala assim, não, eu só vou aplicar a solução de consulta. O que diz a solução de consulta? Eu vou reduzir a multa de ofício. O resto fica tudo do jeito que está. Ela reduziu um pouco mais ainda. Ela verificou que existia... Oi. Deixa eu falar só um pouquinho agora. Eu vou ler a emenda, entendi seu ponto de vista. Deixa eu falar um pouquinho agora. O que diz a emenda do Rio Acorda da DRJ? A emenda diz o seguinte, constatada a diferença entre os valores informados em DIF, retidos da fonte, e aqueles declarados, pagos ou compensados, mantém-se a exigência dos valores não declarados em DCTF nem em DECOMP. Em relação aos valores pagos anteriormente ao início do procedimento fiscal e que não constam de DCTF, é entendimento da administração que deve ser mantido o principal, a qual será vinculado ao pagamento quando da cobrança, afastando-se a multa de ofício se tempestivo o pagamento. Ou seja, diz, olha, o que você pagou, tá certo, depois eu vou aceitar e tira até a multa de ofício, tá ok? E é claro, ele está mantendo o valor lançado de ofício aqui simplesmente por um motivo, porque não está confessado. Como não está confessado, mas ele manda se utilizar do débito, que é com a multa de mora, a imputação da data do pagamento. Não é isso, não? Não, não é isso não. É o seguinte, essa emenda me levanta uma questão que depois eu quero recolocar para vocês. Certo? A princípio não é isso, Ricardo. A princípio é o seguinte, você perdeu o exemplo que eu dei, porque você está me ouvindo aí? Porque está cinza. Estou ouvindo bem. Ah, tá bom, está cinza. Então você perdeu. Então, o que fez a fiscalização? Vamos dizer, ela devia 10 num determinado mês. Só pagou os 10, só que confessou 7 em DCTF. O que a fiscalização fez? Cobrou 3 com multa de ofício sobre esses 3, certo? O que o contribuinte fez? Ele impugnou. Ele virou e falou assim, olha, eu paguei. Aí, o que a DRJ fez? Ela aplicou a solução de consulta. O que diz a solução de consulta? Exonera a multa de ofício, porque foi tempestiva, certo? Foi tempestiva o pagamento, porém, o crédito, né, os 3 da diferença, não exonera. Você está entendendo? A minha dúvida é se, como se diz, a liquidação. Se na liquidação esse encontro não vai ser feito. Eu tenho a impressão de que essa é a minha dúvida, porque
Quando ele fala assim, ó, ao qual será vinculado o pagamento quando da cobrança, está dando a entender que a arrecadação vai fazer esse encontro. E se ela vai fazer esse encontro, ou seja, o pedido do contribuinte já estaria meio que parcialmente atendido pela própria decisão da DRJ. Essa é a dúvida que eu coloco. Doutor Nelson, faz tempo que o senhor quer falar, né? Pode falar, a palavra está com o senhor. Obrigado, senhor presidente. Assim, deixa eu ver se eu consigo esclarecer. Do que a gente está falando, né? Obrigação tributária. O contribuinte fez um pagamento, sobre esse pagamento incide fonte, né? Então, ele fez o pagamento e aí ele declara para a Receita Federal que fez esse pagamento e que houve uma retenção. Isso é a DIF, certo? Então, a DIF serve só para isso. Olha, Receita, eu fiz um pagamento para o fulano e retive tanto dele, certo? Não constitui crédito tributário. Isso. Aí o que o contribuinte deve fazer? Efetuar o pagamento, DARF, não é isso? Quando ele efetua o pagamento, ele vai dizer, opa, é o tributo tal, período de apuração tal, certo? Então, esse pagamento, ele tem essa informação para dizer para quem é. Bom, aí, além disso, ele tem que fazer o quê? Ele tem que constituir o crédito tributário, que é outra atividade do contribuinte, que é a DCTF. Na DCTF, ele diz, olha, eu devo tanto de fonte, certo? E paguei como? Ah, eu paguei com DARF, ou então tem aqui uma DECOMP, tem um processo judicial, aí ele vai dizer como foi que ele pagou, certo? Bom, o que é esse batimento DIF-DARF, que é esse programa da Receita, né, que gerou esse auto-infração? A Receita cruza dados da DIF com cruza dados de pagamento, certo? De pagamento. Então, ele vai dizer, olha, você disse que pagou tanto para o fulano e reteve X. Vamos ver se tem o DARF desse tributo, fonte desse período de apuração, conforme a DIF. Opa, não tem DARF. Não, se tem DARF, tudo bem. Parabéns. Não tem DARF. Opa, vamos ver se tem DECOMP, porque é outra maneira de pagar. Não tem DECOMP. Né? Vamos ver se tem outra coisa que... Ah, mas vamos ver se tem DCTF. Pode ser que você não tenha pagado. Mas se tem DCTF, já está constituído o crédito tributário, não tem que ter lançamento. Vamos ver se tem DCTF. Não tem DCTF, auto-infração. Certo? Essa é a operação de DIF-DARF. Aí, o que o contribuinte... Aí foi feito a auto-infração, o contribuinte alega o seguinte, alega duas coisas, na verdade. Ele alega assim, olha, realmente, certo? Aqui, né, eu fiz esse pagamento, eu tinha que reter tanto, certo? Mas lá na DCTF, ele disse que tinha menos, certo? Mas fiz o pagamento. Esse pagamento que não foi encontrado pela fiscalização, ninguém sabe por quê, certo? Ou então, a fiscalização achou aí um pagamento a menor, certo? E aí lançou pela diferença, né? Aí, o que a DRJ disse? Tudo bem, certo? Está aqui o crédito tributário, está constituído em DCTF, certo? E tem o auto-infração exigindo. Olha, se já está constituído, não tem que ter auto-infração, exoneram essa daqui. É o item 1, certo? Já está declarado em DCTF, está constituído o crédito tributário, eu vou exonerar do lançamento, não tem que ter novo lançamento, certo? Agora, tem outra situação aqui, qual é? O contribuinte confessou 7, certo? E aqui ele vem me provando que pagou 10. E por algum motivo, a Receita não associou esses dois. Pode ser vários motivos técnicos aí, mas não associou. É porque o que eu conheço de DIF-DARF é exatamente isso que você colocou, Nelson. Porém, aqui no caso concreto, o que se tomou por base não foram os DARFs, foi só a DCTF. E a queixa do contribuinte é toda sobre isso. Ou seja, se o contribuinte não apresentou DCTF e pagou, ele vai ser autuado do mesmo jeito. Essa foi a sistemática adotada pela fiscalização. Não, sim, é nesse ponto onde eu estou. Se o contribuinte pagou, a fiscalização não encontrou esse pagamento, certo? Ele vai... e não está em DCTF, não é isso? É isso que quer dizer, né? Pronto. Não está em DCTF, aí vai ser feita a autuação. Pronto, perfeito, muito bem. Então, o contribuinte não
não confessou, não está em DCTF aquilo que está na DIF, não é isso? Pronto. Perfeito. Então, assim, aí o que a fiscalização faz? Opa, está aqui na DCTF, mas o contribuinte disse que pagou mais. Essa é a questão, né? Isso. O contribuinte pagou, está aqui DCTF 7, mas ele pagou 10, certo? E aí o que foi que a fiscalização fez? Cobrou, lançou 3, não é isso? Correto. É. A DIF estava 10, a DCTF estava 7, certo? A DIF estava 10, DCTF 7. Aí a fiscalização lançou 3. 3 com multa de ofício. 3. E o que a DRJ fez? Excluiu a multa de ofício e matou os 3. Matou os 3. Aí a DRJ diz, olha, se está confessado, eu vou exonerar porque já está lançado. Certo? Essa parte que não está confessada, que é os 3, aí eu vejo o seguinte, opa, mas tem pagamento. Não está confessado, mas tem pagamento. O que a gente faz? Ora, se não está confessado, não foi constituído o crédito tributário. Mas é devido o crédito tributário. Ele, inclusive, declarou na DIF 10, né? Então, isso tem que ser constituído de alguma maneira. O contribuinte não constituiu espontaneamente. Na DCTF, cabe constituição de ofício. Mantém-se o lançamento. Só que, nesse caso, como houve o pagamento, certo? Eu vou superar esse erro do contribuinte, no sentido de dizer assim, nesse caso, certo? Vou superar o erro e dizer, não vou cobrar multa de ofício, certo? A multa relativa à fiscalização. Aí o que acontece? Eu acho que a tua pergunta é essa. O que acontece lá na DRF? Bom, então o crédito tributário lançado era 3 mais multa de ofício. DRJ diz, não tem multa de ofício. Crédito tributário lançado, 3. Aí lá na liquidação, a DRF vai falar assim, opa, está aqui lançado 3. Agora eu posso alocar esse DAF que estava sobrando. Antes eu não podia alocar. Tinha o DAF de 10, mas o crédito tributário era só 7. Eu aloquei parcialmente 7, certo? E esses 3 ficam sobrando. Não está constituído. É isso que dá a entender. Eu percebi agora na leitura da ementa da DRJ. Eu não conheço a fundo e você está trazendo essa informação. Pode continuar. Aí, o que a DRF faz? Aí ele pega esses 3 e aloca. Mas ele vai alocar como? No crédito constituído pela DCTF? Não, porque era só 7. Onde é que ele vai alocar esses 3? No crédito constituído pelo auto de infração. Então, é necessário o auto de infração para constituir o crédito tributário para alocar aquele pagamento, senão não tem nem onde alocar. Senão não tem como alocar, certo? É uma necessidade formal, tem que ter essa Então, eu acho essa sistemática correta. O contribuinte não sai prejudicado, por quê? Não tem multa de ofício, só vai ter multa de mora e juros de mora se o pagamento foi posterior ao vencimento. Se o pagamento foi contemporâneo ao vencimento, simplesmente zerou, quitou, não tem nada, certo? Bom, mas eu acho que o contribuinte está reclamando de outra coisa. Ele diz o seguinte, olha, aqui eu paguei esse daqui, mas teve outro lá, outro crédito tributário, outro pagamento de salário, que eu fiz foi pagar mais, do tipo assim, eu declarei na DIF, né, que eu reti 10 e paguei 12. Aí, nesse caso, eu quero que esses 2 aí que estão sobrando sejam aproveitados desse outro crédito aqui. Aí é que está a questão da compensação. Aí é que a DRJ diz, opa, isso é compensação. Aí eu não posso fazer. Exatamente. Uma coisa é alocar o pagamento ao correspondente crédito tributário. Isso. E o problema se está constituído ou não. Isso. Outra coisa é pegar um pagamento de outro crédito tributário que é indevido e alocar aqui. No outro mês, em meses diferentes, dentro do mesmo período de verificação. Obrigações tributárias diferentes. É outro crédito tributário. A DRJ. Aí não, aí é compensação. Aí é compensação. Aí é outro procedimento. Outro procedimento. Foi o que eu entendi. Então, perfeitamente. Nesse caso, eu acho que nem precisa de diligência, na minha opinião. Porque não tem risco. Pois é, essa questão. O que acontece? Porque tem mais tem um outro detalhe, porque a rigor ele precisaria ter pedido
a compensação formalmente, certo? Ele teria que ter entrado com um pedido, me parece, porque eu não acho... Isso é feito de ofício dentro de um determinado... Por exemplo, quando isso chega na arrecadação, ela pega... Eu acho que ela não faz isso de ofício, não, Nilson, eu não tenho certeza. Ela vai pegar o de um mês, vai trazer para cá, para alocar, ela vai fazer isso? Não, né? Não é melhor que a gente faça isso por uma diligência? Olha, ela não pode fazer isso. Então, justamente, não pode. Não pode, porque tem previsão de que o contribuinte é quem tem que fazer. É isso, ela não pode. Sim, agora se coloca no lugar do contribuinte. Se coloca no lugar do... O que o contribuinte ele entende? Ele vira e fala assim, não, eu vou resolver tudo nesse processo de infração. Eu vou questionar, não, aqui, teve uns meses que eu recolhia mais, só que não é isso que era para ele fazer, era para fazer de um outro jeito. Bom, se isso ainda... dentro do período do prazo prescricional formal para ele entrar com o PERDECOMP, eu simplesmente negaria, falar, entra pelo instrumento correto. Só que ele não usou o instrumento correto dentro do prazo legal, e ele está insistindo no instrumento errado. E a gente não pode dar para ele um instrumento incorreto. Essa é a questão. Ele pode fazer compensação no orçamento tributário. Essa é a controvérsia. A controvérsia é, será que... Então, essa é a questão. Porque vai haver um enriquecimento sem causa da parte da administração pelo fato assim, eu não estou dizendo que... Olha como é que é a situação. É aqueles casos que você não tem solução perfeita. Assim, vou abrir um parênteses aqui para falar algumas coisas. Eu tenho uma formação positivista, né? Eu acho que o pessoal da mais antiga tem a formação positivista que acredita que tudo existe uma resposta correta e ideal. Certo? Depois de um tempo, eu comecei a abrir a minha mente e hoje eu já, principalmente num tribunal, eu já começo a perceber que, principalmente os casos que chegam no tribunal, não existem soluções perfeitas. O mundo é quântico, entende? O mundo é quântico. O mundo é quântico, é mais ou menos por aí. Então, o que eu posso fazer num problema desse, em que, de um lado, certo? Você tem um contribuinte que, legitimamente, do ponto de vista dele, ele está fazendo certo, tá? Ele está insistindo na via errada ali, né? Mas na cabeça dele está fazendo certo. E não existe inércia, porque ele está se mexendo, ele só está se mexendo na via errada, certo? Aí passa o prazo e ele diz, não, mas eu estou o tempo todo pedindo, isso você pediu errado. E é intuitivo que o contribuinte, até por conta da oficialidade, né, o contribuinte acredita que ele só precisa se reportar à administração, e a administração vai dar o jeito dela, certo? Se não for daquele jeito, entendeu? Ela vai dizer de outro jeito. Deixa eu só completar. Você complica o que deveria ser simplesmente. Gente, eu queria só pedir para vocês que seja mais objetivo já. Né? Você não é bem objetivo, só para completar. Do processo em si. Do processo, só para completar. Não creio que seja enriquecimento sem causa. Porque tem causa, que é a inépcia do contribuinte em exigir seus direitos. Ele tem o ônus, esse é o ônus. Se ele não cumpriu com o ônus dele, certo? Não é a administração tributária que tem que correr atrás do direito dele. Então, tem causa. E segundo, tem um problema operacional. A administração não pode fazer isso. Por quê? Porque ele não sabe quais são esses outros indébitos que ele tem e se são mesmo indébitos. Quer dizer que a administração vai ter que olhar todos os DARFs que ele tem, para saber aqueles que estão alocados, pegar os que não estão alocados, para saber por que ele pagou a mais do que ele declarou, aí vai intimar o contribuinte, por que você pagou a mais que você declarou? Aí pode dizer, não, então esse é indevido, aí eu vou usar. Veja, esse esforço operacionalmente é impraticável. É por isso que o ônus é do contribuinte. Ele é que tem que dizer, eu tenho esse indébito e eu quero utilizar aqui. Isso se chama compensação. Perfeito. Certo? E tem um procedimento próprio para isso. Perfeito, Nilson. Gente, qual é o seu objetivo? O Efigênio há muito tempo, o André e a Gisele. Aí depois eu passo o doutor Alan, você vai apresentar qual é o seu voto final, ok? Vamos, doutor Efigênio, por favor. Está mudo. Só para subsidiar essa discussão, um item que acontece no procedimento fiscal, o seguinte, durante a fiscalização, quando o contribuinte recebe um termo de início de fiscalização, se ele tem valores declarados, valores recolhidos, a maior do que é declarado no DCTF, o que é oportunizado a ele? Ele retificar DCTF, entendeu? Para sanar erro de fato.
Então, exatamente essa, tangencia mais ou menos essa situação. Então, por exemplo, você citou, se ele declarou um valor a menor e recolheu um valor que está em aberto, tá certo? Quando, no início da fiscalização, ele pode retificar a DCTF para quê? Para ajustar aquele débito. Por quê? Para não acontecer exatamente isso que o Nilson está dizendo, porque é muito simples, simplesmente ele fica com um valor em aberto e aquele valor ele pode alocar a qualquer tempo. Não, eu tenho que especificar, entendeu? E aí, isso em sede de procedimento fiscal. Se ele vai lá e retifica, o que acontece? Aquele valor está alocado, está na DCTF, valor pago, ok, aquilo não vai ser nem objeto de atuação. Ok? Então, só para esclarecer isso. Ou seja, a sua linha é mais na linha do Neudson, no sentido de que não caberia, certo? A Gisele agora, né? Não, vai pela ordem do doutor André, depois a doutora Gisele, por favor. Pessoal, tem um despacho no processo que eu acho que é extremamente relevante para esse caso, que a DRF ela faz o tratamento manual da decisão da DRJ, e ela leva em consideração 3 pontos. Que fosse excluído as parcelas declaradas em DCTF e DECOMP, né? 2, que fosse excluída a multa de ofício, e 3, que fosse considerado os pagamentos referidos no item 2, mediante vinculação aos débitos. Então, a DRF, ao fazer essa análise, ela já fez essa vinculação. Já fez a vinculação ao débito, pelo menos, não é isso? No caso, em relação aos... Então, essa já é uma questão vencida. Eu vou até ajustar o meu voto no sentido... Eu já tinha me dado... Eu tinha essa dúvida, certo? Mas agora, relendo melhor a ementa e você trazendo essa informação, agora eu tenho a certeza. Existe a vinculação do pagamento... No caso do exemplo lá do 7, do 10, do 3, essa vinculação já vai ser automática. Agora, e fora do próprio mês? E nos meses que... será que não... Pelo que me parece, o contribuinte, no recurso voluntário dele, quando ele coloca esse quadro, ele se coloca na posição... porque, assim, ele argumenta, na linha do que ele argumenta, e até aparecer que ele está dando... Sim. Só para ele concluir, só pela ordem, tá certo? Eu vou lhe fazer isso só pela ordem. O doutor André termina, o doutor Gisele fala, eu sou objetivamente, depois disso, qual é o seu voto, tá certo? Acho que a gente foi bem discutido já. A questão que me pareceu que restou controvérsia remanescente não foi nem essa questão. O que me parece é que a DRF trocou por multa de mora. Então, ela fala o seguinte, a suficiência desses pagamentos foi verificada através do SICALC, conforme consta dos demonstrativos, concluindo que os mesmos liquidam inteiramente as parcelas dos débitos, excluiu a multa de ofício e trocando por multa de mora. Então, foi essa questão que me preocupou, da DRF não está cobrando, não é nem a questão dos débitos, mas apenas o possível multa de mora que seria remanescente. O recurso do contribuinte é no sentido de que foi mantido os débitos e ele quer os débitos. E ele fala também que ele seria credor, mediante aquele quadro. Né? Essas são as questões. Só um minutinho. Por favor, doutora Gisele, tá ok? Doutor Nelson, depois, se quiser falar, eu passo a palavra, depois doutor Alain, para encaminhar seu voto, por favor. Gente, bem objetivamente, eu acho que o Alan, ele coloca de forma muito clara qual é o desconforto dele, né? Porque, no fundo, em que pese, né, o contribuinte, ele tem a via correta, a gente está verificando esse potencial crédito, esses pagamentos a maiores. Então, assim, fica muito complicado, porque data máxima vênia, Neilson Efigênio, eu acho sim que há um enriquecimento ilícito na medida que o contribuinte não tem mais nenhuma via administrativa, a não ser judicial, para buscar esses valores. Então, para mim, isso é uma questão pacífica. Como a gente resolve aqui? A diligência, ela vai trazer essas confirmações, ela vai poder amparar, sim, esses valores supostamente adicionais aqui, e eu acho que acaba sendo altamente satisfativa para um lado e para o outro, uma vez que a gente não vai ter mais... Ficou mudo, Gisele? A gente não vai ter mais a provocação do Estado nesse sentido. Então, assim, se a gente pode trazer algum grau de satisfatividade, e assim, veja, todos esses procedimentos, eles estão em N, e
questões, mas assim, a gente tem uma questão que é a verdade material, que é o crédito aqui colocado a maior, que é demonstrado, que há indícios reais. Eu não acho que é um trabalho hercúleo a diligência, não vejo dessa forma para a administração pública, ela consegue. Eu vejo que o contribuinte, ele pontua, ele traz as diferenças, ele explica as alocações. Então, assim, pessoalmente, Alan, eu concordo em gênero, número e grau com o que você escreveu. Então, é só para considerar. Eu não acho que, assim, então o contribuinte foi e não apresentou. Eu acho que o Alan coloca muito bem isso, ele não ficou inerte. Talvez ele não soubesse como conduzir a situação em termos práticos. Isso é o que me dá a entender. E aí, o Alan, eu acho que ele, como ele mesmo disse, não é a solução perfeita, mas é uma solução satisfativa. E aí é que eu realmente concordo com a linha que ele adotou. Só isso. Doutor Neilson, objetivamente falando, depois o doutor Alan apresenta o voto dele, tá certo? Para o colegiado oficial. Gostaria de esclarecer a dúvida trazida, né, pelo conselheiro André. A DRF não tocou a multa de mora, certo? Assim, é que excluindo a multa de ofício, isso não exclui a multa de mora. A multa de mora sempre é devida quando há atraso, quando há mora. Sempre é devida. Agora, quando há a exigência de multa de ofício, a multa de ofício absolve a multa de mora. Certo? A multa de ofício substitui a multa de mora. Excluindo a multa de ofício, se não há multa de ofício, a multa de mora continua incidindo. Não há por que não incidir mais. Então, se o pagamento foi feito além do vencimento do crédito tributário, certo? A multa de mora é exigível, correspondente a um atraso, entende? Como se não tivesse nem tido lançamento tributário. Então, essa é a questão da multa de mora. E eu gostaria de colocar outro óbice a proposta, certo, do relator de diligência, seria de que o contribuinte alega, mas ele não demonstra nenhum direito. Assim, eu tenho direito. Certo? Não demonstra um direito. Eu pedi diligência porque eu vou determinar que a administração tributária se mobilize para provar um direito que o contribuinte está alegando que tem. Entende? Então, assim, mesmo que fosse, se tivesse provado, não, tá aqui, isso aqui é indevido, como ele faz numa compensação regular, né? Está aqui, eu declarei isso, e é tanto, e paguei isso, e desse TF, então eu tenho tanto de indébito. E você não faz aqui, ele só alega. Eu tenho. E aí a gente vai mobilizar a administração tributária, toda a máquina, para que ela prove que ele tem ou não tem. Porque pode vir uma diligência e chegar assim, não, ele não tem nada, não. Né? Daqui a um ano, depois de gastar centenas de, sei lá, milhares de reais aí do contribuinte, e chegar a dizer, não, ele não tem nada, não. Verificamos, ele não tem nada. Entende? Olha como isso é caro. Né? Para mim não é razoável. Além de tudo, diante, inclusive, do quadro fático, porque ele não traz nenhuma evidência, ele só traz alegação. Perfeito, doutor Neilson. Agora, gente, doutor Alan, objetivamente, o seu voto em que sentido? O meu voto, presidente, é no sentido de manter a diligência, certo? Na verdade, esse pedido de diligência, ele esgota o mérito, né? No sentido de que eu estou reconhecendo essa possibilidade de se compensar os valores dos outros meses, porque me parece que dentro do próprio mês essa vinculação já é automática, mas porventura, em havendo pagamentos nos outros meses a maior, que não tenham sido pedido da restituição, que a própria administração traga esses valores e para deixar de cobrar, eventualmente, dos débitos dos outros meses. Eu mantenho os juros, certo? Eu mantenho os juros, excluo a multa de ofício também, mas no final eu mantenho os juros, né? Então, na verdade, vai ter que ser feito tudo isso incluindo o cálculo dos juros, porque esse realmente vai ser um ônus que o contribuinte não vai se desincumbir, né? Porque ele deu causa a essa questão. Então, esse é o pedido de diligência para que o CEORT ou o DIORT faça esse cálculo e diga efetivamente o que ele vai ser cobrado
né, em relação a essa sistemática que eu estou propondo. Perfeito. Então, conversão de julgamento de diligência para o senhor se pronunciar sobre os pagamentos que está e o que é que vai ser cobrado. É isso que o senhor deseja? Em suma, isso. Perfeito. Doutor Neus. Senhor presidente, eu vou abrir divergência no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Gisele. Eu vou acompanhar o relator. Acompanho o relator de diligência. Então, doutora Gisele, vou passar ao doutor Alain, depois do doutor Alain, doutor Alexandre. Eu também acompanho o relator, presidente. Depois do doutor Alain, doutor Alexandre, o doutor Efigênio. Eu acompanho a divergência, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, doutor André. Presidente, nesse caso aqui eu vou acompanhar a divergência, porque para mim está muito claro que a CEORT já fez essa vinculação dos débitos, então realmente não tem o que se cobrar. O que está sendo cobrado é apenas os juros de mora, já foi feito todo esse saneamento, então, a meu ver, é caso de se negar provimento. Eu também acompanho a divergência no sentido de negar provimento. Nesse caso, como é resolução em diligência, prevalece ainda, de acordo com a portaria do CARF, o voto do presidente como voto de qualidade, tá ok? Então, gente, me deem 2 minutos só para falar para vocês como é que vai ficar o resultado do julgamento. Então, vamos logo pensando quem vai fazer o voto vencedor. Eu posso fazer, senhor presidente, aqui. Obrigado, doutor Neus. Eu estou só anotando aqui que eu vou ler aqui para vocês o resultado final. Relator, Gisele, Alexandre e Jefferson. Que votaram no sentido de então, designado Wilson para voto vencedor. Senhores, então ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por voto de qualidade em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos o relator, a doutora Gisele, o doutor Alexandre e o doutor Jefferson, que votaram no sentido de converter o julgamento de diligência no termos do voto do relator. Designado o doutor Neus para proferir o voto vencedor, tá ok? Senhores, o próximo processo da pauta é o item 56, que é o 11.516.721.150/2011-28, de Coerite Engenharia e Telecomunicações Limitada, S.A. Esse processo foi retirado de pauta por solicitação do patrono e da PGFN. O outro item da pauta é o 57, que é o processo número 10.935.005.282/2009-91, de Colforte Comércio de Couros Limitada. O processo foi retirado de pauta por solicitação do PGFN. E com isso, senhores, nós concluímos a sessão da nossa manhã do dia 16 de setembro de 2020, tá ok? Está por concluída a sessão do período da manhã e, nesse momento, nós vamos encerrar a gravação, tá bom?